And my father being he took me as a little baby, early 70s, took me to the field house in front of Coach Wagner and said, "This is my son, newborn son, Leonard. He's going to be a great player, better than me one day." And that put the expectations on me, which I should have followed through, and it haunts me to this day. I have a dream of coming onto the field in great shape, but never playing the game. So much negativity. You're told from day one, you can't do this, you're going to get hurt. This, that, and the other. You got to do this. Women got to go to school. No, you don't. You got to go balls out. Make yourself a Superman. Women know how to raise kids and cook and take care of the man, so they make them Superman. That's why you got a bunch of douchebags running around. No one's a real man anymore. It's no secret. And like I predicted, unless things change, we're going to be a satellite nation of the Chinese. And then you'll see what slave labor's like. And I was thinking the perfect thing to do before a workout is to get on your hands and knees in the men's room and lick the floor. Try it. You get in there and lick the floor. Believe me, you'll come out and tear up these weights. Oh no, he's snotting! That's what I think about you, Dale. You fucking fat little freak! Não sei, tu quer que eu faça uma introdução, alguma coisa? Não precisa de introdução. Não precisa? Não Os precisa. caras já entenderam, né? Os caras não... Já fizemos um inteiro só pra isso. Aquele lá já serve de introdução. não fala com macaco. Quer dizer, depende, não sei quem que assiste. Normal não é. É. Na internet ninguém sabe se tá um macaco também, né? É só você comentar aí, todo mundo sabe. Enfim, vamos falar do Big Lane, porque ele é uma figura muito interessante e ajuda a gente a entender alguns acontecimentos do século XX e algumas doideiras, maluquices do mundo moderno. Para falar do Big Lane, vamos falar de esteroides, anabolizantes, o famoso veneno. Você já usou veneno, Gibson? O meu veneno é cachaça, mano. Tá bom, então. Aliás, vamos deixar isso aqui claro, tá? Eu já tô tomando café. Com café preto? Café gelado? O que eu tô fazendo? Café gelado, como sempre. Nossa. Mais um dia na minha vida. Como assim, tá? Tu literalmente faz o café e tu bota gelo? Não, eu faço café. Tutorial, ó. Fazer um belíssimo café gelado. O cara toma Bulletproof Coffee. Não, Bulletproof Coffee é com manteiga ou óleo de coco. Vai lá. Não, tu quer dar receita do bagulho? Ó, fazer o especial café gelado. Você faz o café, você passa o café, faz um café bem forte. Aí você deixa ele esfriar. Tipo, deixa lá, não põe na garrafa, deixa esfriar. Aí esfriou, ficou mais temperatura no ambiente, você pega um copo, enche de gelo e põe o café lá. Tá aí seu café. E se você quiser adicionar mais alguma coisa aí fica por sua conta. Mas eu tomo só assim. Às vezes se eu estiver fazendo jejum, eu vou e coloco um pouco de potássio. Pra dar uma carne. Mas tu é high test mesmo, cara. Porque, tipo assim, eu tomo café preto sem nada, tá ligado? Café preto suave. Gosto de um cafezinho ali com leite, sou meio bicha. Mas a questão é a seguinte: tomar café preto gelado, sem açúcar, sem porra Mas nenhuma. Nego não toma chá gelado? Eu sei, mas tipo, café preto gelado sem nada é muito estranho, cara. Não acho, não. Discordo. Tu não bota uma açucrinha, nada? Não. Deus me livre. Bom, é que, tipo assim, eu tenho experiência. A única experiência que eu tenho no café é, tipo assim, eu tá tomando o negócio, o bagulho esfriar, e aí eu acabar tomando, e é horrível. Não, temperatura ambiente de café não é muito bom, não. Agora gelado, tipo, com gelo. Não, um dia eu vou testar isso aí, Mas então, Big Lane, esteroides, vamos ver. É interessante essa história do esteroide, porque aqui vamos voltar ao contraversão. Porque isso aqui é realmente a história, porque esteroide ele faz muita parte da Guerra Fria. Muita gente não sabe disso. Por exemplo,
O esteroide ele começa a meio que se popularizar, não se popularizar, né? Ele começa a pesquisar mais sobre esse tipo de coisa, anabolizante e tal, durante a Segunda Guerra, né? A Alemanha, principalmente. A Alemanha fez muito isso aí nos anos 30. Depois, durante a Segunda Guerra, eles pesquisaram bastante formas de melhorar o soldado por meio químico ou hormonal. E eles surgiram com alguns esteroides, os primeiros esteroides anabolizantes, que depois iam ser usados em esporte, bodybuilding, etc. A questão é a seguinte: até pouco tempo atrás, eu tô falando tipo, até anos 90, ninguém sabia muito bem como funcionavam os negócios, sabe? Ninguém sabia efeito colateral direito, o que tomar de forma certa, o que tomar, o que cada coisa ia resultar. Os caras, tipo, eu vou tomar isso aqui, seja o que Deus quiser, entendeu? Tipo assim, hoje, se eu for fazer um ciclo, você vai no médico, quer dizer, no Minecraft, né? Você vai no médico, e ele vai passar tudo certo pra você, e você vai fazer até o PCT com o próprio médico, tipo, hoje, se você quer fazer um ciclo, você vai num cara especializado e ele vai passar tudo que você precisa pro seu tipo específico de genética, pro seu esporte específico, se você for, sabe, bodybuilder, powerlifter, jogador de futebol, entendeu? Uhum. Agora, sei lá, isso até os anos 90, ninguém sabia muito bem o que cada coisa fazia, entendeu? Uhum. Então, beleza. Não era popularizado, não era uma ideia Não, geral. popularizado até que era. Entre os caras que eram, tipo, atleta, bodybuilder e tal, tipo, era comum. Tanto é que todos eles tomavam, tipo, todos eles tomavam. Uhum. Eles só não sabiam exatamente o que tomar, como tomar, o quanto tomar, etc. Entendi. Então, tipo assim, e aí tipo, por que o Big Lane é meio que um ponto central disso? Porque ele serve pra ilustrar muita coisa. Por exemplo, academia em si, treino de levantamento de peso, essas coisas, isso ficou meio que adormecido por uns 2000 anos. Isso começa mesmo com os ginásios que tinha na Grécia Antiga. E, detalhe, isso é só coisa que eu fiquei pensando nesses tempos de pandemia, com a academia fechada, que na Grécia Antiga, só os cidadãos da polis podiam treinar no ginásio. Os escravos não Só os podiam. pica. Só quem fosse parte, só quem fosse os nós, só quem fosse os cara podia treinar no ginásio. Tipo, escravo ou qualquer um que fosse de fora não podia treinar. Só o cidadão. Claro, porra, maluco vai. Daqui a pouco vai ser uma rebelião aí, os caras tudo bombados. Né? Exato. Você vai deixar o escravo meter o shape? Claro que não. Mas enfim, essa ideia do ginásio, de você ter um lugar específico só para as pessoas levantarem peso, você ficou meio que adormecido até o século XIX. Então, e aí você teve lá, de novo, os caras, os Circus Strongman, os caras que eram levantava peso em circo e tal, pra fazer show. Não era um negócio muito de treinar, era mais por showman mesmo. Era quase que um palhaço ou um mágico. Sim. Tipo, levar o urso pra fazer brincadeira no circo, eles tinham o bombadão, né? Exato, tinha os Eugene Sandows lá que iam lá e faziam os chamados feats of strength, né? Os feitos, como traduzir, os feitos de força, alguma coisa assim. Sim. E tanto é que tem até alguns desses recordes que os caras quebraram que até hoje ninguém conseguiu quebrar. Se eu não me engano, tinha um cara que ele fez um levantamento terra com uma mão só de 270 quilos. Até hoje ninguém consegue fazer isso. Sem esteroide? Sem esteroide, nessa época não tinha nada. Tu vê que a testa dos caras era maior, não tem explicação. Ou era só tipo top de genético mesmo. Ou vai ver o cara tinha um metro de treino. Também. Ou vai ver o cara tinha um metro de treino que a gente perdeu aí. O cara não registrou, sei lá o que. Mas enfim, isso aí era meio que um negócio inalcançável pra massa, entendeu? Tipo, é só alguns caras que conseguiam viver daquilo por causa do circo, entendeu? E aí beleza, aí começa o século XX, e aí anos 20, anos 30 começa meio que se popularizar de novo as pessoas fazerem treino físico na forma da academia, mas isso vai bombar mesmo nos anos 40, principalmente nos Estados Unidos, na Califórnia. E aí começa a primeira geração de, entre aspas, os bodybuilders. Você vai ver isso com o Steve Reeves, depois dos anos 50 vem o Vince Gironda, esses caras aí. Até aí, beleza, até aí os caras estão treinando, tipo, dieta e treino sem esteroide, sem nada, certo? E aí depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, os americanos, eles meio que pegam muito dos químicos e dos médicos que faziam essas pesquisas na Alemanha, e esses caras começam a fazer essas pesquisas pra eles, certo? Os melhores cientistas. Né? Exato. Aos primórdios ali, a propósito, a ideia inicial era aquele projeto de super soldado, certo?
Isso não é nenhuma teoria da conspiração, isso aí já foi tudo revelado. Tipo, a CIA tinha projeto disso, a KGB tinha projeto disso, a própria. Isso eu vou falar um pouco mais pra frente, mas a própria Rússia, tipo, começou um projeto ferrado de eugenia aí, tudo pra tentar atingir essa ideia de super soldado, entendeu? O cara que era o Capitão América, entendeu? O cara que ia entrar no campo de batalha e matar todo mundo sozinho. Isso tem uma certa base eugênica em si, porque, tipo, eugenista, sei lá como é que fala. Porque, né, não adianta pegar um maluco aí aleatório e botar esteroide, o cara, tipo, ele tem que ter uma genética boa já. Ele já tem que ter uma predisposição genética pra ser um soldado. Mas enfim, continua. Sim. E aí, o que acontece foi o seguinte. Nos anos 60, anos 70, a febre do bodybuilding começa a ficar muito, muito popular nos Estados Unidos. E aí começa a ser introduzido esteroide na equação. Por que começou a ser introduzido esteroide? Porque isso aí já meio que abre ideias para teorias. Por exemplo, dá uma teoria da conspiração aqui. Um negócio um pouco mais... como que eu posso dizer? Não tem nenhuma prova disso, é tudo teoria, entendeu? Conspiração na teoria, vamos lá. Um cara muito famoso que é central pra essa história, Arnold Schwarzenegger. O Schwarzenegger, pra quem não sabe, um dos pais dele, eu acho que o pai dele no caso, dizem, o povo fala, não foi eu que disse, foi o povo que disse. A voz do povo é a voz de Deus, vamos lá. Que o pai dele já esteve envolvido nessas pesquisas que envolviam esteroide dentro do Terceiro Reich. Ele sendo austríaco, né? Exato, e o Schwarzenegger nasce exatamente na época que estava acontecendo esse tipo de coisa. Tem uma relação? Talvez. É verdade? Não sei. Pode ser que não. Mas enfim. Outra coisa, esse negócio de super soldado, a CIA, isso é muito zoado, cara. Mas eu não lembro que ano que foi, acho que foi anos 60, anos 50. A Rússia soltou um vídeo de uma mulher que ela tava, tipo, numa mesa assim, sabe? Sentada numa mesa, e tinha um cara na frente dela, e ela mexia, acho que era uma folha, um talher, não lembro o que era, acho que é um prato. E ela mexia aquilo ali com a mente, sabe? Parecia que tava fazendo. Como que fala? Kinesis, como é que chama? Telecinese. Ela tava fazendo telecinese, ela tava, tipo, fazendo uns negócios com a mão, assim, e o negócio mexia sozinho na direção dela, assim. E aí a Rússia soltou aquele vídeo, tipo, como se tivesse vazado, sabe? Tipo, vazou esse vídeo de uma russa que consegue mexer as coisas com a mente. E a CIA mordeu essa isca 100%, cara. Caíram 100% no bait. A CIA passou 25 anos fazendo pesquisa de telecinese. 25 anos. E, tipo assim, isso foi, como é que fala? Declassified, acho que foi nos anos 2000. Pera, isso não teve a ver com aquela Stargate Project, essas paradas? Não sei. Saiu já, não sei não. Não sei se foi Stargate o nome em si, mas tinha um projeto que eles fizeram que era tipo... tem um nome específico. Eu sei que Stargate tem um pouco a ver com isso, mas eu não entendo muito bem do Stargate. Eu sei que tem um nome específico para um projeto que eles fizeram que era de... tipo, tu usar a tua mente pra saber o que estava acontecendo em outro lugar do mundo. É uma parada assim. Eles tinham uns projetos de ler mente, de comunicação pela mente. A CIA ficou anos pesquisando isso na Guerra Civil, tipo, décadas, uns 30 anos pesquisando essas coisas. Sim. Dizem eles que a conclusão deles é que era tudo falso. Eles fizeram lá o declassifying do documento e soltaram o documento e falaram: nossa conclusão foi que é tudo mentira. É verdade? Não sei. Se a CIA falou, deve ser, né? Mas, o nome do negócio era visão remota, uma parada assim. Eu não sei o nome específico. Tô ligado. Era ter um cara transmitindo o que ele tava vendo pras pessoas. Exato, tipo assim, o maluco conseguir ver conseguir ver algo que tava acontecendo no outro lado do mundo. Uma parada assim, tá vendo? Mas enfim. Literalmente televisão. Exato. Vai lá. E aí, tipo, a CIA e a KGB tiveram vários desses projetos aí de tentar transformar alguém num X-Men ou algo do tipo, num super-herói. Nada deu certo, até onde a gente sabe. Agora, um projeto que eles descobriram que deu muito resultado foi as experiências com esteroide. Entendeu? E aonde isso deu resultado foi num lugar muito
bom, bem óbvio onde daria resultado. Nas Olimpíadas. Porque uma coisa que é muito não conversado é o quanto a Guerra Fria afetou as Olimpíadas. Porque, basicamente, o que aconteceu nas Olimpíadas, sei lá, dos anos 60 até os anos 80, 90, foi que, principalmente a União Soviética e os Estados Unidos, todo mundo usava quantidades exorbitantes de esteroide. Uhum. Tipo, você pega uma atleta russa dessa época, aparece um homem. Os russos estavam enfiando testosterona em muita mulher, tipo, em todas as atletas, entendeu? Não só isso, mas eles Sim. estavam... Foi aí que o projeto de eugenia da União Soviética entrou em... Como é que fala? Em vigor. Entrou no pico dele. Aham. Porque eles pegavam tipo um levantador olímpico e uma corredora. E falavam, vamos ver se a gente consegue fazer um cara que é bom nas duas coisas. E fazer os caras ter filho, entendeu? Engraçado isso, porque Aham. sempre tem aquela propaganda de que os nazistas tinham campos de reprodução, eles pegavam pessoas e forçavam elas a ter filho. Isso é balela, nunca aconteceu isso no Terceiro Reich. Mas na União Soviética aconteceu, e ninguém fala nada. Eles tinham um campo de reprodução? Não, exatamente, mas o que eles faziam era, tipo assim, eles iam nas escolas e, tipo, viam que tinha um cara muito bom em um esporte, uma mulher muito boa em um esporte, e eles faziam os caras ter filho. Não, baseado. Né? Não sei, não. Não, vamos lá. Mas funcionou, porque a União Soviética nessa época era muito boa nas Olimpíadas. Eles eram muito bons mesmo. E aí Parece começaram. que época que foi essa? Não, anos 60, tipo, até anos 80, 90. Uhum. Entendeu? E aí, os Estados Unidos. E a questão foi a seguinte: eles começam a injetar esteroide em, tipo, todos os atletas deles, e os atletas deles começam tipo, a ganhar tudo, obviamente. E aí os Estados Unidos começam a copiar, óbvio. Porra, eles têm que competir com a União Soviética. A União Soviética não pode ganhar tudo, entendeu? Uhum. E aí eles começam a, tipo, todo mundo começa a injetar tudo. Uma figura que já falou muito disso, curiosamente, meio que representa os efeitos disso aí também, é o Bruce Jenner, que hoje chama Caitlyn Jenner. Tipo, Uhum. o Bruce Jenner dos anos 70, ele era, sei lá, ele era um dos caras mais famosos dos Estados Unidos. Ele era muito, muito famoso. Mas ele tava usando. Pera aí. Tava usando? Cara, ele era o maior atleta olímpico da época. Ele era. Uhum. E ele era, tipo, o top do top 1. Ele ganhava tudo em atletismo. E ele mesmo já falou que nessa época os caras nem sabiam o que o negócio fazia. Eles só injetavam tudo, tomavam tudo. Pra tu ver que os efeitos. Os efeitos reversos que dão, né? Tipo, não for tão estrogenado que viram mulher. Exatamente. Mas não é nem só. Eles não sabiam que isso ia acontecer. Tipo, eles não tinham ideia dos efeitos colaterais. Sim, sim. O negócio era medalha de ouro, entendeu? Era medalha. A gente tem que pegar a medalha de ouro. Vamos injetar tudo que tiver aí. Inventava um negócio novo, daí põe lá uma grama do negócio na veia e ia correr, entendeu? E aí chegou um ponto onde, sei lá, todo mundo tava usando. E aí tem até um documentário sobre isso, que é o que os caras faziam. Como tinha antidoping na época, né? Os caras, que era bem mais precário do que hoje, mas ainda tinha. Eles faziam, basicamente, eles só pagavam. Tipo, a comissão americana e soviética só pagava os caras, falavam, ó, dá negativo pra todo mundo aí e fica nisso aí. Então, basicamente, tipo assim, era terra de ninguém o negócio. Todo mundo usando qualquer coisa, usando tudo, quantidades cavalares, e era só, tipo, que vença o melhor. Isso eu acho, fala pra você, eu acho isso muito mais justo do que as Olimpíadas é hoje. Porque, basicamente, hoje as Olimpíadas é, tipo, o cara que ganhar burlar o antidoping, entendeu? Falar uma coisa meio controversa. Eu acho que deveria ter duas Olimpíadas. Acho que deveria ter a Olimpíada testada, faz lá o antidoping normal e tal, e uma Olimpíada sem teste nenhum, sem antidoping, sem nada. Os caras podem usar o que quiser. Entendeu? E você ia ver a diferença. Você ia ver a diferença nas duas. Primeiramente, eu aposto que depois de umas duas Olimpíadas, eles vão cancelar o antidoping. Iam, tipo, deixar foda-se, porque ninguém ia mais assistir. Porque os caras injetando coisa ia ser muito mais interessante de assistir. Sim. Porque tu ia ver, tipo, a capacidade. Ia ser um negócio, ao mesmo tempo que falso, real, de certa forma. Então, e aí, um acontecimento interessante aí que aconteceu. Acontecimento que aconteceu, óbvio. Mas uma coisa interessante que aconteceu foi que, nessa época, a União Soviética ganhava tudo. Quer dizer, a União Soviética e os Estados Unidos ganhavam tudo. E eles estavam todo mundo usando coisa. E eles começaram a pagar os caras pra pegar antidoping. E aí, aconteceu uma coisa. Isso aí não tem nada a ver com a história, mas enfim. A Bulgária começou a produzir uns caras muito bons no levantamento olímpico.
E eles começaram a levar tudo. Tipo, começaram a descer o cacete no americano e soviético, a Bulgária começou a levar tudo. E aí, a Bulgária foi proibida de competir nas Olimpíadas. Porque os caras disseram que eles estavam usando esteroide. Enfim. E aí você vê, tipo... Mas, tipo, eles estavam? Não, todo mundo tava, essa é a questão. Entendeu? Só que, por que eles tiraram a Bulgária do negócio? Porque a União Soviética e os Estados Unidos fizeram lobby, entendeu? E aí que é uma dinâmica interessante da Guerra Fria, que é, sempre que alguém apresentava um risco em qualquer coisa, pro Estados Unidos ou pra União Soviética, os dois se juntavam. Não é interessante? Peraí, você tá implicando que a Guerra Fria é falsa, cara? Não, foi totalmente real. Peraí. Você está me dizendo que ambos estavam juntos durante esse tempo todo e que a Guerra Fria não passa de um mito, cara? Nossa, velho, você é Não, um você tá interpretando mal, hein? Peraí. Mas enfim. antissemita. E aí, enquanto tava isso aí acontecendo nas Olimpíadas, então, o que aconteceu foi o seguinte: os Estados Unidos, que já tinha uma cultura de academia, que eu falei antes, um pouco mais popular, eles começaram a investir muito em pessoas pra fazer levantamento de peso. Porque a União Soviética e os países do bloco ali, do leste europeu, estavam levando tudo, eles começaram a estimular mais pessoas aí pra levantamento olímpico. Uma das coisas que eles fizeram foi colocar treino de levantamento olímpico. Não só isso, mas tipo, promover a cultura de levantar peso em escola mesmo, na ensino médio, no caso. Cara, que época que foi isso? Isso foi anos 60, anos 50, por aí. Quando que foi o JFK? Foi anos 60. 60 Eu me lembro que eu vi... Aí tá uma parada interessante sobre a questão. O JFK, ele era super a favor dessa parada de treinamento físico. Não, eles já tinham bastante coisa, só que tipo assim, não era de levantamento peso, entendeu? Tipo, não era... sim. Não era academia, era aqueles negócios de tipo, fazer barra, mais calistenia. Tá, sim. Mas o que eles começaram a promover, anos 60, 70, foi a questão de tipo, treino de levantamento de peso nas escolas. Para os caras poderem achar levantador de peso para poder competir. E o que acontece? Começou a ter essa popularização aí, junto com a popularização da academia, o crescimento do bodybuilder, junto as três coisas aí, e surgiu a febre gigantesca do bodybuilder nos Estados Unidos, nos anos 70, principalmente depois que tem o Pumping Iron, com o Arnold Schwarzenegger. Sim. Entendeu? O Pumping Iron popularizou o bodybuilder de uma maneira ridícula, entendeu? Tava todo mundo indo pras praias, pras academias abertas lá na Califórnia e tal. Não, mas o que eu falei não tá errado, porque, tipo, o que eu ia falar é que o JFK, ele popularizou isso. Não popularizou, mas ele botou isso nas escolas quando ele tava em poder. Sim. Tipo assim, exato, tipo assim, ele meio que trouxe essa coisa de exercício físico bruto, assim, tipo uma parada de meio que criar saudável, de certa forma, também. Mas a gente não vai entrar em JFK também, né, pô, mas... Enfim, continuando aí. Melhor deixar isso pra outro dia. Mas enfim, aí eles começaram a estimular mais esse tipo de treino em escola e tal. E aí começaram, depois aí teve a febre do bodybuilder, e aí, de novo, esteroide. A questão é, tipo, os caras começaram a frequentar esses ambientes e tal, e aí eu fico um pouco meio cabreiro, vamos dizer assim, com essa história. Porque eu fico muito curioso. Não é interessante como, tipo assim, do nada, todos os caras começam a ter acesso a isso, tipo, não faz muito sentido, sabe? Tipo, é um negócio pesquisado pela CIA e de um dia pro outro todo mundo tem acesso. Tipo, a pessoa normal tem acesso a isso. Peraí, você está implicando alguma coisa aqui? Vamos lá, dá um exemplo aqui. Vamos voltar um pouco mais no tempo. Anos 50, anos 40. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, começou a ter uma febre gigantesca nas comunidades negras de viciado em morfina. Os caras voltaram pra guerra, eles usaram morfina na guerra, então esses caras já estavam viciados. Só que começou a afetar os mais novos também. Então, tipo assim, pessoas que estavam, sei lá, na sua adolescência nos anos 50, numa comunidade negra, você é um jovem negro na comunidade dos anos 50 dos Estados Unidos. Por algum motivo, você conseguiu ter acesso à morfina. É curioso isso. Enfim, deixar isso aí no ar. Grandes implicações. Mas enfim, ou seja, o que eu tô dando todo esse desenho aqui pra quê? Pra você entender que no século XX começou a surgir muitas pessoas interessadas em treino físico, só que ao mesmo tempo que elas estavam interessadas nesse treino físico, começaram a surgir coisas, ou drogas, que iriam supostamente ajudar elas.
Só que na época ninguém sabia o resultado disso, ninguém sabia os efeitos colaterais, no caso. Beleza, o cara tomou o negócio ali, injetou o negócio, ele tá muito mais forte, ele tá com muito mais músculo. A troco de quê, entendeu? Eles não sabem ainda. Eles não sabem ainda. E aí, beleza. E aí o que vai acontecer? Surge ali a geração da era de ouro do bodybuilding, né? O Schwarzenegger, o Frank Zane, o Lou Ferrigno, esses caras. Eles popularizam muito porque eles vão pra Hollywood, todo mundo assiste eles nos filmes. E a criançada cresce querendo ser aqueles caras, entendeu? O cara cresce, eu quero ser que nem o Arnold, eu quero ser que nem o Frank Zane, eu quero ser que nem o Lou Ferrigno, entendeu? Eles crescem com isso na cabeça, eles vão pra academia, na academia... Toda a cultura do Strong Guy, eu não sei como, tem um termo não, é a figura do Hércules, entendeu? Tipo, sim, mas a parada, isso foi pra Hollywood depois também, do Tough Guy, né? Tipo, Rambo, todos esses filmes aí. Sim, não, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim. Não, eu sei, mas continua. E aí, beleza, só que aí entra os caras que começam a ficar obcecados com essas coisas, né? Tipo, entra o cara que quer literalmente ser o Schwarzenegger, entendeu? Entra o cara que quer ser esses caras. E aí surge a próxima geração dos bodybuilders, que são os caras que vão ficar famosos anos 80, anos 90 aí. Entendeu? Os caras, tipo, o Tom Platz, o Phil Heath, não, o Phil Heath já é mais recente, mas tipo, o Ronnie Coleman, esses caras. Sim. Só que a questão é o seguinte, vamos fazer uma análise aqui. Você tem o Neymar, certo? Sim. Quantos outros caras não tentaram ser o Neymar? Quantos outros caras não fizeram teste, não jogaram anos de futebol, não tentaram várias vezes entrar no time grande e nunca chegaram lá, entendeu? Sim. O que acontece com esses caras? Esses caras vão tipo, desistem e vão trabalhar no emprego, certo? Exato. Agora, o cara que tenta ser o Arnold Schwarzenegger, quanta coisa ele não injeta pra tentar ser o Arnold, falha, e aí agora ele tem que viver a vida normal, só que com o efeito colateral daquilo, entendeu? Ah, sim. E aí você vai ter uma geração de pessoas que vão ter que conviver com esse efeito colateral. Aí entra Big Lenny. Big Lenny é um exemplo disso. Big Lenny, ele cresce vendo essa primeira geração da era de ouro dos bodybuilders e tal, e aí ele decide que ele quer ser aquilo, entendeu? Não só ele, mas uma galera decide que quer ser aquilo. E os caras vão pra academia, começam a treinar, eles começam a injetar coisa, e eles percebem que, bom, eles estão ficando muito mais fortes, muito mais músculo, mas eles não têm a genética, entendeu? Eles não vão chegar lá. E aí eles têm o efeito colateral, o mesmo efeito colateral do cara, mas sem ter o ganho. Exato, tipo, não importa quanto esteroide tu ingeste, tu não vai ser o Schwarzenegger se não tiver genética pra ser ele, tá? Tem maluco que tem ombro maior, tem maluco que tem isso, aquilo, tá? Não vai ser a figura perfeita que ele representou ali naquele momento. Então, Zé, continue. Uma coisa interessante do Big Lenny é que ele não desistiu. Ele continua a vida inteira dele tentando ser esses caras, entendeu? Até hoje ele tenta ser esses caras. Mas a questão... E ele acha que ele é esses caras, né? Não, ele fala que ele é o Tom Platz of Abs. Ele mostra a barrigona dele inchada. Fala que ele é o Tom Platz do abdômen. Genial. Mas enfim, o Big Lenny, ele é uma coisa que é muito interessante. Porque ele é um arquétipo que você vê muito hoje em dia. Só que não da forma... Porque ele é muito único. Não tem ninguém igual a ele. Mas ele apresenta alguns traços que você consegue ver em outras pessoas. Por exemplo, tudo isso que ele faz até hoje é uma coisa de daddy issues, sabe? Tipo, ele tem um problema muito forte com a figura do pai dele. Tem um vídeo que é muito bom, que ele pega um livro da história do futebol americano dos anos 60. E tipo, tem um capítulo lá que fala do pai dele. Que o pai dele foi um jogador famoso até do futebol americano. E aí ele vai lá e tipo, ele sempre fala muito bem do pai dele mesmo, tipo, ele falando que as coisas, tipo, ele fala do pai dele, mas você vê que como ele descreve como foi a infância dele, não parece uma coisa muito boa. Por exemplo, desde pequeno o pai dele obrigava ele a só ir pra escola e treinar pra ser um jogador de futebol americano. Assim, o pai dele colocou isso na cabeça dele a vida inteira, que ele ia ser o melhor jogador de futebol americano, entendeu? E aí, você assistiu Shingeki no Kyojin? Não, eu não vejo muito anime. Você não assistiu? Você não é otaku? Não, eu assisto, mas eu não assisti o Attack on Titan, né? É Attack on Titan? Esse mesmo. Não assisti. Enfim, tem um personagem lá, que é o Zeke, que ele tem umas motivações meio estranhas, não vou entrar muito a fundo nisso aí, mas uma coisa que é interessante é que... não dá spoiler não, mano. Não, eu só vou falar, ele desde pequeno, ele foi pressionado pelos pais deles pra ser meio que um salvador deles, entendeu? E
E ele só queria ser uma criança normal, tipo, ele só queria que tipo, o pai dele brincasse com ele. Só que o pai dele tava o tempo inteiro falando, não, você tem que ser. Você vai ser o nosso salvador, você vai ser o nosso herói. Então você tem que treinar pra fazer isso, entendeu? Tipo, e ficava horas ensinando o moleque a história do povo dele. E se o moleque errava, ele ficava bolado, entendeu? Esse tipo de coisa. Botando muita pressão em criança. Esse negócio não adianta. Não adianta você botar pressão em criança, entendeu? Tipo. O pai que bota pressão em criança, o efeito acontece exatamente o oposto. O que foi É que nem aconteceu. botar. Falei. Eu mandar um. Eu não sei se isso é hot take ou se é velho take, é cold, né? Como é que chama? Hot. Eu falei que, tipo. Porra. Ou corta essa parte, velho, se for muito zoado. Mas eu considero que mulheres são meio que crianças mentais, tá ligado? E eu penso assim, é bem isso, tá ligado? Quando tu bota pressão nelas pra fazer uma coisa, elas fazem justamente o oposto, de certa forma. Não sei se tem a ver, mas enfim, continua com o teu papo. Eu Cara, não vou né? deixar você desrespeitar a mulher aqui, não, hein? Mais respeito com as nossas ouvintes. Cara, desculpa, cara. Tem ouvinta nessa porra? Com certeza, deve ter aí umas duas. Ouvanta, né? Bom, enfim. Ah, tô nem aí, cara. Foda-se. Tu acha que eu vou querer pegar a mulher que ouve nossos podcasts, tá louco? É claro, pra que você tá fazendo isso aqui? Ué, que é isso, cara? Eu faço isso aqui pelos brother, mano. Não, eu faço isso aqui só pra pegar mulher, tá maluco? Ah, sai fora. Degenerado. Tá, continua aí. Mas enfim, o Big Lenny, ele cresce com isso aí na cabeça, de que ele tem que ser o melhor jogador de futebol americano. E aí, ele tinha um hobby quando ele era pequeno, que era colecionar história em quadrinho. Ele colecionava, tipo, Homem-Aranha, sabe? Essas histórias de soy boy, vamos dizer assim. E aí, um dia ele chega na casa dele, ele só tinha, tipo, aqueles volume raro, sabe? Que vale uma fortuna. E aí, ele chega na casa dele e o pai dele cortou tudo e jogou em cima da cama dele. Pegou o tesouro e cortou todos os quadrinhos. E aí, ele vai lá e pergunta pro pai dele, por que você fez isso? Ele fala, você só tem que treinar e ir pra escola. Você não tem que fazer mais nada. Não, uma puta pressão, cara. E aí, beleza. Sim. Não, tá, fala aí. Não, fala aí. Vai dizer que, tipo assim, mesmo que eu quisesse que meu filho fosse um jogador de futebol e eu fosse um grande jogador de futebol, pô, deixa o moleque curtir certas coisas, tá ligado? Não é tipo no fun allowed, tá ligado? Deixa eu... Enfim, sacanagem do maluco, mas enfim, continue. E aí, ele fala muito de como o pai dele treinava ele, porque o pai dele desde pequeno pegava ele pra jogar futebol americano e jogava bola nele. Como ele jogaria com um adulto, sabe? Não tinha, como é que fala? Não tinha negócio de café com leite. Ele só jogava a bola na cara do moleque, se o moleque pegava, entendeu? E aí ele diz isso, ele conta essas histórias, meio que feliz. Ele sempre diz que isso tornou ele um homem melhor. Eu não sei se é bem verdade, mas enfim. Eu acho. Olha, com todo respeito. Tá, mas vamos lá. Mas aí, em algum ponto da vida dele, ele decidiu que ele não queria ser jogador de futebol, que ele queria ser um bodybuilder. Então ele pega as coisas dele, vai embora de casa e vai pra Flórida pra tentar virar um bodybuilder. E aí eu fico com aquele negócio. Se o pai dele não tivesse colocado pressão nele, ele teria feito isso? Provavelmente não, né, cara? Porque entra na questão do treino em si. Ele já tava preocupado, ou já tava preparado com essa questão do treino físico e tudo mais. E não teria sido a mesma coisa. Não teria sido a mesma coisa com. Cara, tô conseguindo Esse ouvir. galo tá bravo, hein? Cara, são 2 da manhã esse filho da puta gritando, velho. Não, mas. Amanhã você come ele então. Cara, eu desse filho. Nossa, cara, que nojo. Bom, enfim. Ó, tem dois, cara. Tem dois, o maluco não para. Mas enfim, o que eu tava falando é que, tipo assim. Provavelmente não, porque por conta do tipo de criação, tá ligado? Porque ele já recebia uma criação que era baseada em si no físico. Ah, cara, não, eu só tô puto com esses caras. Mas os dois Big Lane ali no meu galinheiro. Mas, tipo, e ele provavelmente não teria seguido esse caminho por conta do preparo físico, tá ligado? Uhum. Ele teria seguido alguma outra coisa e tudo mais. Mas ele já tinha essa predisposição e tudo mais. E também que o pai dele queria que ele fizesse algo disso. Então, eu acho que meio que é uma mistura dos dois, tá ligado? É uma mistura de
não querer fazer parte daquilo, mas ao mesmo tempo seguir os traços daquilo, né? Sim. O que é interessante, porque... E outra, é engraçado, eu vi uma entrevista dele, ele falou que ele não é um bodybuilder. Ele é um atleta, né? Na visão dele, ele é um atleta, tipo assim, ele... Body... Mas isso é interessante porque até hoje ele busca a aprovação do pai dele. Por isso que ele fala isso. Tipo, ele falou isso uma vez, que ele sonha quase toda semana que ele tá, tipo, com o uniforme de futebol americano entrando no campo e o pai dele tá assistindo feliz, entendeu? Uhum. Tipo, ele ainda sonha em ter a aprovação do pai dele. O que é muito interessante porque isso remete muito a Hércules, entendeu? Que Hércules, em algumas versões do mito, no caso, ele faz lá os 12 trabalhos pra ter a aprovação do pai dele, Uhum. entendeu? Ele Sim. faz aquilo pra ter a aprovação de Zeus. E o Big Lenny, ele passa por essa vida que ele tem, cheia de maluquice, esperando a aprovação do pai dele. Porque ele falhou, ele sente que ele sempre volta na cabeça dele que ele falhou o pai dele por não ter sido jogador de futebol americano. E aí ele vai e tem uma vida completamente maluca. Ele meio que joga tudo fora a troco de, sei lá, ser ele mesmo, né, de certa forma, mas ao mesmo tempo ele ainda tem aquela... Ele quer a aprovação do pai. Uhum. É aí que entra o daddy issues, entendeu? Acho que muita gente tem isso hoje. Principalmente mulher. Sem ofensa. Porque não cara, teve. que isso? Tá com medo de ofender a mulher, pô? Eu tô, claro. Vai que eu ofendo, sei lá. A bigoduda gordona aí, foda-se. Exato. Ah, tu gosta das gordonas? Deixa eu... Não, isso é com você, sai fora. Que isso? Mas aí. É. O que eu tava falando mesmo? Até perdi o fio da meada. Desculpa, não era... Eu tô bebendo, cara, eu não me lembro. Não, já tá cachaçado já? Mas você tinha que cachaçar logo hoje que a gente vai gravar? Justo hoje, né, cara? É foda. Nunca, porra. Eu tentei, pô. Não, tava falando... Tá falando de daddy issues, é isso que eu tava falando. Mas, enfim, exato. muita gente que não tem a aprovação do pai quando é pequeno, ou pior, não tem a atenção do pai quando é pequeno e cresce querendo ter isso, entendeu? Tipo, sente tanta falta disso que projeta isso em alguém, entendeu? Uhum. E aí fica querendo ter uma figura paterna depois de velho, passa a vida inteira buscando essa figura paterna, entendeu? Eu preciso de alguém que seja como o pai que eu não tive na minha infância, entendeu? Sim. Alguém que dê a atenção que meu pai não me deu quando eu era pequeno. Isso tem muito. É isso, é uma consequência, porque, tipo assim, quantas pessoas não cresceram com um pai que trabalhava o dia inteiro, chegava em casa e só dormia? Tipo, só via um cara que tipo, entrava em casa, dava bom dia, boa tarde, boa noite e dormia. Entendeu? Essa parada de pai presente não tem muito, tipo assim, ela tem bastante a ver, mas ela não tem tanto a ver do fato de que tem muito pai, entre aspas, presente, que não é presente, tá ligado? O cara não dá atenção, não cria o filho. Exato. Que é patético, sinceramente. Na parte dos pais em si, né? E aí, continuando a história do Big Lenny, ele vai pra Flórida, ele chega lá, e na Flórida ele conhece um cara chamado Andrew Colora. Esse cara é muito interessante, porque esse maluco, ele não é doido que nem o Big Lenny, mas ele tem uma maluquice estranha, porque esse cara provavelmente poderia ter sido o homem mais forte do mundo. Eu nem tô exagerando. Tem isso aí você acha na internet. Tem um evento. Tava tendo um evento de powerlifter, certo? Uma competição de supino. E aí ele e o Big Lenny foram pra assistir. Eles estavam na arquibancada assistindo e eles veem que os caras não estão muito fortes. Eles falam, vamos competir também. Vamos ver se a gente consegue entrar. Beleza. Deixando claro aqui, isso aqui era uma competição equipado. Basicamente, existe um negócio que chama uma bench shirt, que é tipo de uma camisa bem grossa que você veste pra fazer um supino. Só que quando você veste aquilo ali, ele trava o seu cotovelo, trava os seus braços, trava o seu ombro, e você não consegue descer os seus braços, entendeu? Você precisa estar com muito peso pra descer. Então, tipo assim, os caras eles competem com esse tipo de equipamento pra levantar muito mais peso do que eles conseguiriam, entendeu? Então, por exemplo, se o cara conseguisse levantar, vamos dizer assim, uns 200 kg no supino, com esse equipamento ele consegue levantar uns 230, 240, entendeu? Então, o equipamento ajuda muito mais o cara a chegar perto e bater um recorde, por exemplo.
O que acontece é que existem categorias diferentes. Existe o powerlifting equipado, que tem esse tipo de equipamento, e existe o powerlifting que chama raw. Seria cru, eu acho, em português. Que os caras competem não sem equipamento, mas só com alguns equipamentos que são permitidos. Por exemplo, cinto e wrist wrap, esse tipo de coisa. Coisa que não afeta tanto o levantamento assim. Mas enfim, aí eles estavam lá assistindo, os caras estavam lá cheios de equipamento fazendo supino. E aí eles pensam, esses caras estão meio fracos, vamos competir também. E eles estão tipo, com roupa de dia a dia, sabe? Camisa, bermuda, tênis normal, sem nada, nenhum equipamento específico. E aí o Andrew Color, ele vai e coloca 650 libras na barra. Deve dar, sei lá, uns 300 quilos quase. Caralho. Eu acho que, se eu não tô enganado, foi isso aí. Talvez eu tenha errado o número, mas deve ter sido alguma coisa perto disso. E aí, ele vai com roupa normal, tira a barra, faz uma repetição lisa, perfeita, sem nenhum equipamento, guarda, levanta, nem tá vermelho, pega o prêmio do negócio, bateu o recorde americano e vai embora. Só isso. Esse cara nunca competiu em nenhum esporte de força na vida dele. Mas ele treinava, pelo menos. Não, ele treinava, ele era bodybuilder. E aí, o que esse cara faz? Ele continua sendo bodybuilder. Tipo assim, ele tinha a genética perfeita pra ser, tipo, o cara mais forte do mundo, provavelmente. Porque se ele consegue fazer isso sem treinar, sem equipamento, imagina o que ele faria treinando com equipamento. Sim. Entendeu? E aí ele decide, não, eu quero ser bodybuilder mesmo. Não ligo pra esse negócio de levantar peso. E ele e o Big Lenny continuam treinando junto pro resto da vida. Não pro resto da vida, mas tipo assim, foram uns 10 anos que eles foram amigos. E é nessa dupla dos dois que surge a melhor coisa do Big Lenny, na minha opinião. Que é o conceito dele do cookie cutter. Ele adora falar esse termo, né? É o que seria o cortador de biscoito, em tradução livre. Por que ele fala isso? Porque, o que é um cookie cutter? É que nem o termo diz, é um cortador de biscoito. Mas por que ele fala isso? Pensa o seguinte, você já fez biscoito? Quando você faz biscoito, você pega a massa e você joga a massa assim na... Você estica a massa e você pega o cortador de biscoito, que ele vai ter alguma forma aí que você quer, e você vai cortando, você vai colocando na massa e vai saindo vários biscoitos iguais, certo? Isso que ele quer dizer com cookie cutter. Tipo, pessoas que são feitas dessa forma, que são feitas uma massa, tudo igual. Pessoas que não são autênticas, basicamente. Exato. O que é muito interessante, que a gente entra na psique dele aqui agora, que é o seguinte. Uma vez pediram pra ele descrever o que é um cookie cutter na academia. Ele fala, é um cara com cabeça raspada, barba, bronzeado artificial e fica treinando de regata. O interessante é que ele descreveu a ele mesmo. Ele é exatamente isso, exato. E aí, quando confrontado com essa informação, perguntam a ele, tá bom, mas você acabou de se descrever. E ele fala, exatamente, porque eu me disfarço como se eu fosse um cortador de biscoito. Na cabeça dele, ele se disfarçar vai fazer com que, quando ele mostrar o shape dele, ele vai ser único, entendeu? Ou algo do tipo, entendeu? Ele vai ser uma... Não deixa de ser, mas é um puta coupe, né? É um puta coupe. E aí, ele... Falei. Não, é que eu vi a entrevista dele, ele sempre batia nesse termo cookie cutter, né? Sempre falava, cookie cutter, Isso é o proto-NPC. Ele inventou o termo NPC antes de todo mundo. Exato, que é tipo o maluco que vai pra academia e faz tipo o que todo mundo tá fazendo, ele quer o shape que todo mundo quer, etc. E aí que entra a parada, tipo assim, baseado na beleza, né, no conceito de beleza, ele não é um cara em termos de shape ou estética, sei lá. Ele não é uma estética boa, ele tem beleza, etc. Mas, tipo, ao mesmo tempo, ele é um cara muito único, né? Exato, não tem como... não tem como você comparar ele com ninguém. Exato. Você tem que ver ele pra entender quem ele é. Não em termos de shape, né? Tipo, o shape dele, né? Não em termos de nada. Tipo, não tem ninguém, tipo... Exato. Que ele é. Ele é ele. E aí entra a outra coisa, que é o que ele dá como cookie cutter. Uma coisa que ele sempre diz que todo cookie cutter tem também é que eles são porn addicts, viciados em pornografia. O que é muito curioso, porque ele também e ele mesmo admite, um viciado em pornografia. E essa é uma parte muito interessante da vida dele.
que é a luta dele contra o vício em pornô. Olha, tipo assim, ele tinha um celular, e ele jogou o celular fora, porque ele achava que ele ia ver muito pornô no celular, então ele jogou o celular fora. Uhum. Não satisfeito, ele vendeu o carro dele, porque ele sabia que ele ia pegar o carro e ir atrás de revista pornô. Então ele só anda de bicicleta. Quando ele precisou de um celular pra atender ligação, ele pegou um celular e fez a mãe dele ter controle sobre o celular. Então, tipo assim, a mãe, tipo, ele tem um controle de pai, sabe, no celular. Esse negócio de, Sim, sim. tipo, e a mãe dele velha, sei lá, deve ter uns 70 anos, que monitora ele, pra ele não ver pornografia. Hum. E o interessante disso é que ele não tem vergonha nenhuma, ele admite 100% tudo que ele vê, tudo que ele faz, entendeu? Sim. E, não, essa foi uma das coisas que eu vi na entrevista dele. Que, tipo, o cara perguntou por que tu acha que assim, tá tão conhecido, tá tão reconhecido, né, famoso e tal. Ah, acho que é minha honestidade. Tipo, minha sinceridade, tipo, tá ligado? Ele é um cara, ele não esconde nada. Essa é essa coisa. Exato, e, tipo assim, e ele realmente, mesmo ele sendo um viciado, ele foi até o máximo do que ele poderia fazer pra lutar contra o vício de pornografia, entendeu? Uhum. O cara chegou a vender o carro pra comprar uma bicicleta, pra não e nem comprar uma revista pornô. Uhum. Isso é o quão longe o cara foi. O irônico, né? Eu não sei se tu quer entrar nisso agora, mas a camiseta, né, que ele fez. Não, aquela camiseta que tá escrito Porn Addict é perfeito resumo dele, cara. Não é um perfeito resumo dele, mas é muito bem pra representar ele. É tipo assim, é um cara que ele é extremamente honesto, ele fala Exato, sobre a vida dele. ele não tem nenhum segredo. Tipo, nada. Exato, mas assim, é tipo, ao mesmo tempo que ele sabe e que ele mostra pros outros que ele é um adicto em pornografia, ele literalmente fez uma camiseta com a cara dele, escrito Porn Addict, e ele usa essa merda, tá ligado? Ainda, tipo, é muito. Ele sai na rua e começa a flertar com mulher com a camiseta dessa. Sim. Mas você não pode chamar ele de mentiroso. Ele é muito honesto. Exato. O que é interessante, porque entrar nisso um pouco mais pra frente, mas ele foi demitido, ele tinha um emprego, ele era cozinheiro no hospital. Ele teve esse mesmo emprego por, acho que, 20 e poucos anos. Caralho. E aí ele foi demitido, porque acharam o vídeo dele comendo traveco. Sim, ele tem um vídeo comendo traveco. É um traveco etíope, alguma coisa assim? Com certeza. Mais escuro que o meu celular. Enfim, é o que ele chama de... esse termo que ele criou é muito bom, cara. O que ele chama de 10-10-10. Não é à toa que ele adora injetar melaton, né? Não, o bronzeado dele é completamente artificial. Tipo, ele foi a ponto de ficar à beira da negritude. Uhum. Ele até mandou uma... E tipo, essa parada, tá ligado? Ele não tem medo de falar nada. Ele é um completo... Foda-se, tá ligado? Ele mandou um... Eu vi um vídeo dele mandando um Black Power. Tipo assim... Ah, Black Power, tô parecendo um negro, tá ligado? Tipo assim, não... Ele meio que não se importa com nada. Call me Black fucking Lenny. Black power right there. Next week, porno addicts. Here's what a formerly porn addicted human being looks like. Formerly. Never again. So I'm sorry for the rest of you. Não, ele é muito bom nesse quesito. E aí também acontece a única parte da história dele onde ele sente um pingo de vergonha quando ele mostra a casa dele. Ele mora no completo lixo. Ele mora... A casa dele tem barata na geladeira, tem, tipo, panela com verme mexendo, tem o chão tudo sujo, vaso cheio de bosta. Tipo, a casa dele é nojenta. E ele, tipo assim, ele zoando, tipo, os caras na casa dele, ele zoando, os caras, tipo, com máscara, nossa, que fedor, que dentro ele dando risada e tal. Só que aí chama uma equipe de pessoas pra limpar a casa dele. E aí ele sai correndo, ele se esconde. Ele se esconde atrás de uma cerca e fica morrendo de vergonha. Aí os caras perguntam, você não... Você não é tudo corajoso aí? Não vive sendo honesto? E vai ser honesto agora. Ele, tipo, o que você tá se escondendo aí agora? Entendeu? Os caras começam a zoar ele. E acho que é a única vez
Tipo, em todos esses anos dele na internet que ele foi zoado, que foi essa única vez, entendeu? Hum, Que é quando ele teve vergonha dos estranhos ver na casa dele. O que é interessante. sim. É que, tipo assim, né, cara, não dá pra negar que todo mundo tem os seus limites, tá ligado? Então, tipo, tem certas coisas. Não importa o quão louco o cara seja, tu vai ter. Tu vai ter limites pra todas as pessoas, independente seja se for psicológico, físico, foda-se. Bah, cara, tô muito bêbado, mas vamos continuar. Nossa, já tá cachaçado já, fi? Ah, Não tá irmão, nem você na, nem sabe. não tá nem na metade ainda. Não, tamo de boa, vamos nessa. Ah, bom saber. Não vou te xingar, não. Ah, tá bom. Então, fico tranquilo, então. Hum, E aí, tem várias sagas dele na internet que é interessante mencionar. Mas o comportamento dele, que é uma coisa que vamos entrar aqui agora, que é o porquê ele ficou famoso, basicamente. Isso tudo é meio que atribuído, ou pode ser atribuído, aos efeitos de esteroide na cabeça dele. Porque você vê que quando ele tá em pre-contest, quando ele tá prestes a subir no palco, ele fica mais e mais maluco. Ele fica completamente alucinado. Que é quando, por exemplo, ele fez o arqui-inimigo dele, o Dale Chance, que até hoje ele menciona esse cara em todo vídeo. hum. Mas é interessante Não você ver. conheço esse cara. É quando ele fala, What do you think about that, Dale? Dead Dale. Ele fala isso toda vez. Em todo vídeo que ele aparece, ele fala isso. Ele Hum. sempre menciona esse cara. E é interessante, porque, tipo assim, a inimizade dos dois começa, tipo, eles se mandando vídeo, levantando coisa. Então, tipo assim, o Dale fazia um vídeo fazendo, sei lá, algum exercício e mandava pro Big Lane. Aí o Big Lane começava a zoar ele e começava a fazer um exercício, tipo, muito bolado, falando o nome dele. E os dois ficavam meio que trocando esses vídeos, até que um dia eles se encontraram. Hum. E aí, esse vídeo é muito bom. Ele tá, tipo, de capuz, o Dale tá na academia de capuz, se escondendo. Aí ele vai, tira o capuz e chega perto do cara. Os dois começam a se encarar. E parece que eles vão sair no braço. E aí eles começam a treinar junto. E aí eles viram melhores amigos. Cara, Eles saem andando de mão dada da academia e depois estão, tipo, no bar bebendo. É muito bom isso, cara. Ele pega um cara que era meio que o arqui-inimigo dele e, por puro carisma, transforma o cara num amigo dele, entendeu? mas tu acha que foi só o carisma dele? Talvez tamanho tenha intimidado o cara, não sei. Tamanho. Ele fica com medo da pança. Buchinho cheio, né, cara? Mas eu acho que, tipo, tem uma parada meio que masculina nisso, assim. Quando intimida uma pessoa, por exemplo, digamos um cara que, tipo, sei lá, fez bullying contigo na escola. Não todos, mas tem alguns que, tipo, às vezes fizeram bullying contigo em algum momento e chegou no momento que, tipo, vocês meio que se encontraram ali, tá ligado? E não foi um momento ruim, né? Tipo, foi. Eu acho que tem muito essa parada no meio masculino. Quando eu digo masculino geral, historicamente. Que, tipo, tem essa coisa de meio que ataque, mas no momento que tu entra em contato com a pessoa real em si, eles acabam meio que rolando uma harmonia, tá ligado? Porque, tipo assim, o Big Lane, ele não conhecia esse cara, né? E vice-versa. Os dois não se conheciam pessoalmente, eles só se conheciam por, sei lá, vídeo, internet, seja o que for. Tá entendendo o que eu tô falando? Aham. Não, é questão tipo, do banter, da brincadeira, tá ligado? Tipo, é meio que uma zoação mútua, entendeu? Sim. Só que tem um respeito ali, entendeu? Exato, exato. E acaba gerando, às vezes, uma grande amizade, tá ligado? Muita gente que eu conheci, às vezes, dentro da internet ou fora, que o maluco era, tipo, de primeira, assim, foi bem ofensivo. Não digo ofensivo no termo moderno, mas, tipo, ofensivo literalmente ofensa, tá ligado? De estar na ofensiva. E chegou um momento ali que a gente acabou chegando numa conclusão melhor, tipo, tá tudo certo, tá ligado? Tanto faz o que aconteceu. E é interessante isso, mas enfim. Mas continua sobre o Big Lane, porque tipo, eu não conheço muito sobre ele. E é bom te ouvir. Eu vou te dando a reação.
Uma coisa que é. Peraí, tem umas motos passando aqui. Nada, mano. Tem, Tá tem escutando galo aí? cantando. Eu escuto, é bem baixinho, dá nada. Tá bom. Então vamos lá, pergunta. Você conhece o que é Fanny Butt? Não. Não conhece o que é Fanny Butt? Fanny Butt? É. Não, nunca ouvi falar dessa merda. Fanny Butt é interessante, porque é uma droga muito, muito, muito potente. Só que é um negócio que tem, tipo, zero regulação. No Brasil, acho que não tem nenhuma regulação até. Tipo, se eu não me engano, nos Estados Unidos tem um projeto pra regularem isso aqui, mas aqui não tem nenhuma regulação. Acho que aqui você consegue comprar nas americanas até, Fanny Butt. Não que você deva, porque isso é um negócio muito, muito forte e tem um puto efeito colateral. Mas é uma coisa que vai te dar, tipo assim, falando em termos de RPG, tipo um boost em 100% de carisma. Você vai virar um locutor de rádio se você tomar isso. Ô, mano, me manda o nome dessa porra aí. No Vamos lá. Fenibut, PHENIBUT. Só que tem muito efeito colateral, não recomendo ninguém usar isso aqui. Tá, E tá. os efeitos colaterais estão todos na cara do Big Lenny. Porque o Big Lenny é viciado nisso. Ele recomenda isso pra todo mundo. Ele fala. Ele sempre usa isso antes de treinar. É o pré-treino dele. É encher o rabo de Fenibut e treinar. Tipo. Eu não sei nem como descrever, porque eu nunca usei, mas. É basicamente um negócio que. Ele tira completamente toda a ansiedade que você tem. Tipo, ele acaba com a sua ansiedade, entendeu? Tipo, você fica completamente alerta e zero fodas dadas, entendeu? Uhum. Tipo, vidrado pra frente, vira um predador, entendeu? Tipo um Adderall, um negócio assim, Adderall. É, mais ou menos, mas não exatamente. Eu não porque- sei o que é o Adderall, que- na verdade. Adderall, se eu não me engano, é um. É tipo, ele ajuda na tua ansiedade, mas ao mesmo tempo ele te deixa alerta, ele te deixa Ele te deixa, acordado. ele te deixa foco, mas ele é uma anfetamina. Tipo, Uhum. Fenibut eu não sei se é anfetamina. Talvez seja, talvez não Como é sei. que escreve essa porra, cara? Pera aí. Fenibut, acho que em português é com F. Mas é PHENIBUT. Ah, Pera, Fem e Butch? Não, Butch. Que porra é essa? Pareceu um bagulho aqui de subcultura lésbica, cara. Tá maluco, velho? Cara, PHENIBUT. É isso. Esse é o nome, não tem nenhum erro. Eu sei escrever, não sou analfabeto, eu sou semi-analfabeto só. Enfim, Tá. um dos efeitos colaterais disso é que ele Tu te dá. realmente é semi-analfabeto, cara. Mas enfim, tá, não encontrei. Foda-se. Depois os malucos vão comentar ali se sei lá, tomando a resposta. Foda-se. Manda resposta? Eu não vou mandar resposta de nada, não. Sai fora. Deixa Enfim. pro Hernani. Deixa pro Hernani, ele que responda. Aliás, o Hernani tá muito bom em responder comentário, ele só responde asno. Eu vi Isso que aí. o maluco, o maluco- cara, o maluco perguntou, pô, o podcast de vocês é semanal? O maluco falou, aí, é Nova Verdente. Asno. Eu falei, pô, caralho. Mano, essa palavra, quando alguém digita isso, eu automaticamente assumo que é o Hernani. Só ele usa essa palavra. Nunca vejo ninguém usar essa palavra. Mas enfim. Grande. O Fenibut, ele também te faz desenvolver tics. Ele vai te dar meio que uma tourette aí. Quando você estiver usando ele. Então, o Big Land, ele tem um tique de ficar fungando o nariz. Ele fica Ah, sim, eu vi isso, né? levantando. Então, isso aí é efeito do Fenibut. Uhum. Ele fica sempre contra o Fenibut. Só que o Fenibut. E quando ele toma muito isso, ele começa a ficar alucinado. Você vê ele realmente parece, sei lá, um cachorro cercado, sabe? Fica com o olho olhando pros lados, assim, sabe? Meio que paranoico. Só que realmente o cara fica muito mais confiante. Tanto é que você sabe quando ele não tá no efeito. Ele fica muito mais tranquilo, fala bem mais devagar. Agora você vê ele subindo no palco, cheio de Fenibut, completamente alucinado. Parece, sei lá, parece um leão usando crack, não sei. Mas enfim. Um leão desnutrido, né, cara, no caso dele. E com uma bela de uma barriga. Exato. Mas aí o Big Lenny, ele em toda a sua genialidade, na sua cabeça, que só ele consegue entender, ele tem uma religião própria. Ele tem uma deusa. Vamos lá. E isso aí eu nunca. Essa parte também eu nunca entendi muito bem o que é. Mas tem uma atriz canadense que chama
Christina Broccolini. E o Big Lane é fissurado nessa mulher, ele é obcecado por ela. Ele tem inúmeros vídeos. Teve uma vez que ele levou uma caixa de som na academia e começou a cantar uma música em homenagem a ela. Tem uma vez que ele foi num aniversário de uma senhora idosa. Ele invadiu o aniversário e começou a cantar lá no karaokê das mulheres. Uma música em homenagem a ela. Tá, mas pera, por que o nome dela é italiano? Tipo, sendo que o Big Lane gosta dela, ela é negra? Não, é tipo branca. Acho que é a única mulher branca que ele gosta. Acho que é a única mulher e branca que ele gosta, no caso. É, entre aspas, né, italiano. Só que. Boa piada. Eu sou parte italiana, eu posso fazer, não é apropriação. Você pode falar a palavra com N. Aliás, eu tava tendo essa conversa outro dia. Qual que é a versão brasileira da palavra com N? Não existe. Cara, tu pode falar crioulo, tu pode falar negrão, tu pode falar isso e aquilo, não tem, velho. Se você chamar o cara pelo menos de ele vai ficar ofendido? não, cara, tipo, ele acho que vai. mas Então, ele vai, mas ele não vai ficar tão ofendido a nível de tipo Estados Unidos, tá ligado? Chamar o cara de mas aí que tá, o afro-americano, ele é diferente. Tipo, ele se ofende bem mais fácil. Mas será que crioulo é a palavra com C? Não pode falar? já falei, vamos ser cancelados, né? Se alguém se ofender, talvez. Cara, eu tenho amigos negros, tá? Então só um só. Mas um já é o suficiente, porque... Tá, deixa eu... Não tem piada pra isso, vamos lá. Vamos lá onde? Bora pro bar, velho, já tô bêbado, já tô aquecido, vamos lá. Não, eu tô normal ainda. Aliás, a gente não fez o 3-2-1 tapa, né? Verdade. Mas isso, pode fazer agora já. Não, faz no final, fica mais fácil. No final. Cara, eu vou dar uma mijada, velho. Vai lá. What is the matter with you? You see, the neighbor told that girl about the blinds. What the fuck? What is that? You are such a I fucking call that animal. the piss square. Leonard,